Bom, pessoal, então para encerrar esse assunto de propriedades coligativas, vamos falar sobre propriedades coligativas 2. Semana passada eu fiz a aula da parte 1, com uma lista também na parte 1, e agora vocês vão ter esse vídeo aqui da parte 2 com uma lista só dessa parte 2, beleza? Lá do QG 27. Bom, o primeiro termo aqui que a gente vê é a crioscopia ou criometria. O que é isso daqui? É o abaixamento da temperatura de congelamento. Então, a gente vai ter exemplos em que, dependendo do soluto que você adiciona à água, a água, mesmo estando a 1 atm, água pura, ela não vai congelar a 0 graus Celsius, ela vai congelar uma temperatura menor do que 0 graus Celsius, certo? Se mantendo líquido a 0, menos 1, menos 2 graus, devido à adição de um soluto não volátil. Então, lá na propriedades coligativas 1, a gente viu a análise do soluto não volátil aumentando a temperatura de ebulição. E agora a gente vê ele abaixando a temperatura de congelamento. Por que isso acontece? Porque a água ela não consegue se agregar. Ela não consegue ficar muito próxima para passar para o estado sólido. Ela não consegue até atingir uma certa temperatura. Então, o soluto não volátil ele vai estar no meio do caminho. Ele vai estar atrapalhando esse estado de agregação. E aí eu vou precisar diminuir mais ainda a temperatura para que a água passe para o estado sólido, beleza? Então essa é a ideia. Quanto maior a concentração do soluto não volátil, maior o abaixamento da temperatura congelante do solvente. Então aqui também entra aquela história de tá fazendo um churrasco e tá sem uma geladeira, o pessoal compra gelo no posto, né? E coloca sal dentro do tambor lá. Então eu vou colocar um sal grosso. Coloco o sal grosso porque o sal grosso ele está disponível ali, que é o que usa para temperar a carne. Mas o que vai acontecer? O NaCl, o sal, ele vai ser um soluto não volátil. Ele é um soluto que não passa para o estado gasoso, por isso não volátil. Ele vai atrapalhar a água se agregar. Então, apesar de ter o gelo vai querer derreter, né, porque ele está na temperatura ambiente, ele vai passar para o estado líquido, e do estado líquido ele começaria a ganhar temperatura. Só que aí, o que vai acontecer? O gelo, o sal grosso colocado no gelo, ele vai atrapalhar o processo tanto de descongelar, como também de congelar. Ele vai manter a temperatura mais baixa, certo? Quando você adiciona um soluto não volátil a um solvente, as partículas desse soluto dificultam a cristalização, que é o estado de agregação que eu falei para vocês, dando origem à propriedade descrita. Aqui tem um exemplo, ó. Imagina água pura, 0 graus Celsius passando para gelo, certo? Aqui, se eu colocar meio molar é meio mol por litro, tá? Meio mol por litro de glicose, aqui ela já vai congelar a menos 0,93, então ela já vai ter uma temperatura mais baixa para conseguir cristalizar, para conseguir se agregar. A mesma coisa se for meio molar de sacarose, né? Porque tanto a glicose quanto a sacarose, elas não geram íons em solução, então eu vou ter aqui meio mol por litro, também vai ficar menos 0,93. E se eu aumentar a concentração? Dá uma olhada aqui, ó. Se eu tiver 1 mol por litro, aqui era meio, eu agora dobrei a concentração do soluto não volátil. Ele vai abaixar ainda mais essa temperatura de congelamento. Então, em vez de 0 graus Celsius da água pura, ele agora vai congelar, ele vai se agregar a menos 1,86 graus Celsius. E se for sacarose, pela mesma concentração, a mesma coisa. Quanto mais íons do soluto não volátil eu tiver, ou quanto maior a concentração, mais vai abaixar essa temperatura de congelamento. Isso é o efeito crioscópico, chamado de crioscopia ou criometria. Beleza? O que é ebulioscopia? Agora a gente já está falando de ebulição. Então, a ebulioscopia, ou também chamado de ebulimetria, é o estudo da elevação da temperatura de ebulição. Então, se a água pura a 1 atm entra em ebulição a 100 graus Celsius, se eu adicionar um soluto não volátil, que pode ser o sal de novo, ele não vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius. Esse soluto vai atrapalhar as moléculas de água a passar para o estado vapor, para o estado gasoso. Então, eu vou precisar de mais energia para que a água vença essa barreira que o soluto não volátil está fazendo para passar para o estado gasoso. Então, aqui, se a água iria entrar a 100 graus Celsius em ebulição, ela vai precisar de 110, 115 ou até mais, depende da concentração do soluto não volátil, certo? Essa é a ideia. Então, causada pela diminuição da pressão máxima de vapor. Então, ele vai perguntar essa questão de pressão de vapor para você. Pressão de vapor, dentro do sistema fechado, é a quantidade de moléculas de água que estava no estado líquido e passou para o estado vapor, fazendo uma pressão na fase gasosa. Por isso, pressão de vapor. Por que vai diminuir a pressão de vapor? Porque eu vou ter menos moléculas conseguindo passar para o estado gasoso.
já que eu preciso de mais temperatura, já que eu tenho um soluto dentro daquela água, atrapalhando ela passar para o estado de vapor. Diminui a quantidade de água no estado de vapor, diminui a pressão de vapor, certo? E, de novo, quanto maior a concentração desse soluto não volátil, maior será a temperatura de ebulição. Então, sempre vai ter essa curva é bem tradicional, ó. Ele coloca uma linha com líquido puro, sem nenhum soluto adicionado, como se fosse H2O puro aqui, e depois ele adiciona, ele chama de solução, porque solução é soluto mais solvente, ele adiciona um soluto não volátil. Então, aqui o que vai acontecer? Eu vou precisar de uma temperatura maior, tá vendo que eu tenho uma temperatura T0 no líquido puro, vencendo a pressão externa, ou seja, entrando em ebulição. Aí eu vou precisar de uma temperatura maior, que ele falou de temperatura de ebulição aqui, ó, para vencer essa mesma pressão externa. Por quê? Porque eu tenho agora, além da pressão externa, segurando as moléculas no estado líquido, que eu preciso vencer para passar para o estado gasoso, eu também tenho o soluto não volátil atrapalhando também. Então, eu preciso de mais energia cinética, mais temperatura, para ela conseguir vencer essa barreira. Beleza? Aqui, ó, os aditivos dos carros, né? Isso aqui é utilizado no carro. Isso daqui é muito perguntado porque faz parte do dia a dia aí, né? Por mais que você, às vezes, nunca manuseou um aditivo e tudo mais, provavelmente no carro que você está andando, se ele tiver com a manutenção em ordem, ele vai ter o aditivo funcionando lá, ajudando na refrigeração do motor. O que esse aditivo vai fazer? Ele tem basicamente duas funções. Uma na crioscopia, que é o primeiro que a gente viu hoje, e outra na ebulioscopia, que é o que a gente está vendo agora, certo? A crioscopia aqui no Brasil, ela não é tão utilizada, ele não é tão utilizado, esse aditivo, por causa da crioscopia. Não sei lá no sul, que tem geadas e tudo mais. Mas como é um país tropical, a gente usa mais o etileno glicol, um dos fatores, né? O etileno glicol é o aditivo, é o composto principal do aditivo, para a ebulioscopia. Então, imagina que você tem lá a água, né, que está dentro do carro, e ele ajuda a refrigerar. Então, o motor aquece essa água, a bomba d'água joga água quente lá para frente do motor, para pegar o vento do carro andando, resfriar essa água, voltar a água mais fria para o motor, e aí ele vai roubar calor do motor, refrigerando o motor, esquenta a água, joga para frente, resfria, volta, e fica nesse ciclo, certo? Só que imagina numa estrada, num dia extremamente quente, congestionado, certo? E aí você tem o carro marcando 100 graus Celsius lá no painel. 100 graus Celsius é a temperatura da água, certo? Então, era para a água estar passando para o estado gasoso. Só que no estado gasoso, a água não iria refrigerar o motor. E aí perderia a função de refrigeração e o motor iria fundir. Então, aí entra uma das funções do etileno glicol. Como ele tem essas duas hidroxilas, essas hidroxilas aqui vão fazer ligação hidrogênio com as moléculas de água presentes lá, que essa parte é solúvel, o etileno glicol é solúvel, né, na água. Então, ele vai fazer ligação hidrogênio com a água já fazia ligações de hidrogênio com outras moléculas de água, então eu estou aumentando o número de ligações de hidrogênio, que são interações intermoleculares fortes, e eu vou estar prejudicando a água passar para o estado de vapor. Estou atrapalhando ela passar para o estado de vapor, que é o que eu quero. Eu quero que ela se mantenha líquida para conseguir refrigerar o motor. Então, mesmo que o painel esteja mostrando 100 graus Celsius, pela presença do etileno glicol, a água nessa solução que tem etileno glicol, que tem um aditivo, ela não vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius. Ela vai entrar em ebulição a 120, 125, 130 graus Celsius, depende da marca, da qualidade do aditivo. Então, com isso, a água se mantém no estado líquido até temperaturas maiores, para não ir embora do motor no estado de vapor. Certo? Existem válvulas de alívio, existe uma válvula na tampa que você abre ali para ver o nível de água, chama válvula estequiométrica, né? Ali ela tem um alívio de pressão dos gases que é formado. Então, se passar tudo para o gás, ela vai deixar sair. E aí a água vai embora. Então, essa não é a ideia. A coloração não tem nada a ver com o etileno glicol. O etileno glicol ele é incolor. Ele é igual à água. Se eu olhar para os dois, parece que é água, mas não é. A coloração vem que cada empresa coloca um corante aqui apenas para mostrar se o carro tem aditivo ou não. Porque se a gente olhasse para o reservatório, até nem é assim, né, que a maioria dos carros coloca água hoje. Tem um reservatório de plástico ali, você consegue ver o nível, né? A maioria dos carros tem dessa maneira aí. Então você vai ver tem uma água verde, uma água rosa, uma água azul. Então aquela coloração mostra, olha, aqui nessa água do motor tem aditivo, certo? Então tem o etileno glicol. Ele tem outras funções também, como lubrificação.
ele acaba lubrificando as peças, as mangueiras, né, evita a corrosão, tem outras funções também. Mas o que é perguntado para você, ligação hidrogênio, aumento da temperatura de ebulição, efeito de ebulioscopia. Em países que têm neve, ele também, o mesmo composto, ele dificulta a água cristalizar e passar para gelo. Então, em vez da água a 1 atm entrar na fase sólida, né, solidificar 0 graus Celsius, se eu tiver o mesmo etileno glicol, ele não vai deixar a água congelar 0 graus Celsius. Ela vai congelar menos 10, menos 15, menos 20. Então, imagina que a pessoa vai sair para trabalhar num país que tem neve e está 0 graus, ou está menos 10 graus. A água ainda não congelou dentro do motor, porque a água no estado sólido, a água não teria como refrigerar o motor, né? Então, ele também faz essa função crioscópica, beleza? Agora, dentro de osmose, você já provavelmente trabalhou com isso em biologia, né? Que é a passagem de água do meio menos concentrado para o mais concentrado, mas aqui a gente vai calcular a pressão osmótica. Então, a pressão que vai fazer essa entrada de água na membrana semipermeável. Então, tá aqui, ó, do meio menos concentrado para o mais concentrado. Com certeza você já falou disso na aula de biologia. Então, a pressão osmótica, também chamada de osmometria, é a pressão que deve ser aplicada à solução para impedir a passagem do solvente pela membrana semipermeável. É a pressão que ele faz para passar pela membrana, mas depois que já entrou em equilíbrio, ele chama de pressão para que a água não passe mais, que ela não volte, né, pela membrana semipermeável, certo? A pressão osmótica, ela, por definição, é representada pela letra grega π. A gente não vai usar o 3,14 do π, não tem nada a ver. É só uma representação. A gente usa a letra P para a pressão dos gases, a gente já viu PV igual a nRT, né? Mas para a pressão osmótica, para falar que está falando que está calculando sobre osmose, usa a letra π, tá? Então, essa pressão é equivalente à pressão exercida pela passagem do solvente através da membrana, como eu já citei para vocês, como está no esqueminha aqui. É isso que eles vão pedir para calcular. Bom, ela vem, o cálculo da pressão osmótica, ela deriva da equação de Clapeyron, certo? Então, a gente tem a equação de Clapeyron, que é PV igual a nRT. Deixa eu arrumar o computador aqui que ele está instalando. Que ele é PV igual a nRT, certo? Só que esse volume que está multiplicando, se eu passar ele dividindo, o N minúsculo a gente sempre trata em química como número de mol, quantidade de matéria. Se eu tiver o número de mol dividido por volume, se o volume for litro, pode ser mol por litro. Que é o quê? Molaridade, que tem aquele M pernudinho que eu expliquei para vocês, certo? Então, eu posso substituir o N sobre V, já que eu passei o V dividindo, por molaridade. Então, vai ficar dessa maneira, ó. A molaridade sempre é mol por litro, e a gente vai ficar π, a gente troca a pressão pela letra grega π, para falar que está calculando sobre osmose, o N sobre V é molaridade, e o RT a gente mantém. O R é constante dos gases, mas ela também pode ser utilizada para pressão osmótica, mesmo que não é no estado gasoso. Então, a gente vai usar, ele vai te fornecer esse R, tá? E a temperatura em Kelvin, você olha para a unidade do R e sabe qual a unidade da temperatura. A maioria das vezes, em Kelvin, você vai somar 273 aos graus Celsius para transformar para Kelvin, né? Como você faz na aula de física, por exemplo, tá? Bom, como calcular a pressão osmótica? Como a pressão osmótica é uma propriedade coligativa, que é o que a gente está estudando, o número de partículas em solução é importante, porque essas partículas é que vão dizer se o meio está mais concentrado ou menos concentrado. É eles que vão ajudar ou atrapalhar a passagem da água. Por isso que é importante. Então, nesse caso, em soluções iônicas, é necessário multiplicar a expressão do fator de Van Hoff na pressão osmótica. Lembra que na aula passada eu falei da pressão do fator de Van Hoff, que é esse aqui, eu coloquei pequenininho para você lembrar. O fator de Van Hoff a gente mostra pela letra I minúscula, que ele é 1 mais alfa vezes Q menos 1. Lembra que Q é a quantidade em mols de partículas geradas por um composto em água. E o alfa é o quanto ele está dissociado ou ionizado. Então, vamos supor que eu tenho NaCl em água. NaCl ele vai falar, ele está totalmente dissociado. O meu alfa é de 100%. 100 dividido por 100, meu alfa é 1. E o meu Q? NaCl, Na mais Cl menos. Gerou 2 mols de partículas, Na mais e Cl menos. Então, o meu Q vale 2. E você calcula o fator de Van Hoff, tá? Então, a pressão osmótica, M é a molaridade, como a gente falou. R é a constante dos gases, no caso 0082 nesse exemplo. Temperatura em Kelvin, o fator de Van Hoff que eu expliquei agora para vocês. Se for uma solução não iônica, uma solução molecular, você usa a expressão sem o fator de Van Hoff,
que é o que estava no slide anterior, ó, sem o I. Beleza? Solução molecular não gera íons, e aqui gerou íons, você vai usar o I do fator de Van Hoff. Essa é a diferença entre as duas expressões. Beleza? Fechou. Bom, aqui ó, existe uma outra interpretação da pressão osmótica para você saber se a solução é hipertônica, isotônica ou hipotônica. Lembra que, por exemplo, um Gatorade, essas bebidas, eles falam que são bebidas isotônicas. Ou seja, a concentração daquela bebida é a mesma concentração do interior das suas células, para que não retire água das suas células e para que não coloque água demais. Então, se a pessoa está um pouco desidratada, está faltando água dentro das células dela. Na hora que ela ingerir uma bebida isotônica, a pressão osmótica da bebida é igual à pressão osmótica do interior da célula, vai entrar água para dentro da célula, se a célula estiver com pouca água devido à desidratação, e a pressão vai se igualar, certo? Não causando nem inchaço e nem a célula vai ficar murcha, nem vai matar essa célula. Beleza? Só que, vamos considerar assim, ó, considere também que teremos a solução B como referência. Primeiro ele coloca assim, considere duas soluções, a mesma temperatura, com pressão osmótica πA e πB. Vamos colocar B como referência. Se a pressão osmótica da solução A é maior do que a da minha referência, a pressão osmótica, a pressão de entrada de água, é maior do que a da minha solução que eu estou comparando, uma solução hipertônica. Beleza? Quando é igual ao que eu expliquei agora, né? A concentração está igual dos dois lados, a osmose já entrou em equilíbrio aqui, na passagem de água, sobre a membrana semipermeável. E se a pressão da solução A é menor do que a minha referência, menor do que a pressão da solução B, então eu tenho uma solução hipotônica. Beleza? Aqui estaria passando muito mais água para a solução B. Aqui estaria passando muito menos água para a solução B. Beleza? Ou estaria até retirando água de B. E aqui em equilíbrio. Fechou? Então, essas são as informações com relação a propriedades coligativas 2. Qualquer dúvida, só trocar ideia na live lá. Valeu!